Sabe o que acontece quando o maior produtor de petróleo do mundo entra em rota de colisão com um país que tem as maiores reservas? A gente vai entender agora por que a briga entre Estados Unidos e Venezuela mudou completamente de foco. Então, vamos lá, começando com a pergunta que, olha, parece que não faz sentido nenhum. Se os Estados Unidos viraram essa superpotência do petróleo, por que a Venezuela ainda é uma dor de cabeça tão grande para eles? E a resposta, gente, e aqui tá o pulo do gato, não é mais sobre energia, é sobre poder. Uma mudança fundamental, que redefine todo o jogo. Mas para a gente entender essa nova realidade, essa nova disputa de poder, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para uma época em que tudo, mas tudo mesmo, girava em torno do petróleo. Então, pensa no cenário. Os Estados Unidos eram praticamente viciados em petróleo importado. E a Venezuela? Bom, a Venezuela era um dos seus fornecedores mais importantes, mais confiáveis e, claro, mais próximos. Essa dependência toda dava para Caracas, para a Venezuela, um poder geopolítico gigantesco, né? Era uma relação de interdependência, com a energia bem no centro de tudo. Só que aí veio uma revolução tecnológica quase silenciosa que mudou completamente as regras do jogo. A gente está falando da revolução do xisto, que foi o grande ponto de virada. Olha só, esse aqui é o divisor de águas. Dá uma olhada nesse gráfico. A linha de produção de petróleo americana cruza e simplesmente dispara acima da linha de importações. Entre 2010 e 2018, a produção mais que dobrou, enquanto as importações, caíram drasticamente. Foi uma mudança, assim, sísmica, de verdade. E o mais interessante é que isso não é uma coisa passageira, sabe? As projeções oficiais do governo americano mostram que o país vai continuar sendo um exportador líquido de petróleo por décadas. A independência energética se tornou uma realidade estratégica de longo prazo. Então, para resumir a história, antes a gente tinha uma vulnerabilidade americana, uma dependência clara de importações. A nova realidade? Os Estados Unidos se tornaram o gigante da produção global, diminuindo brutalmente essa dependência. O jogo virou. Completamente. Ok, com essa independência energética toda, o foco de Washington muda. E muda da água para o vinho. A Venezuela deixa de ser vista como um posto de gasolina e passa a ser vista como, uma ameaça à segurança nacional. Mas por quê, né? Vamos entender. Para a gente entender essa preocupação toda, a gente precisa falar de um termo: petrodólares. Basicamente a grana que entra com a venda de petróleo. E a Venezuela usou essa receita como uma ferramenta poderosíssima de influência internacional. E o que a Venezuela fez com toda essa grana? Bom, na visão de Washington, o dinheiro do petróleo estava sendo usado para minar diretamente os interesses americanos, tipo, financiando alianças anti-americanas, apoiando Cuba e, talvez o mais preocupante de tudo, abrindo a porta do seu quintal para rivais estratégicos como a Rússia e a China. Olha, essa citação aqui da revista UFRJ resume tudo com uma perfeição. A questão não era mais o petróleo em si, mas o uso desse petróleo como uma arma política na disputa geopolítica. O foco mudou totalmente. Só que aí vem a grande ironia da história. Por trás de todo esse poder existia uma fraqueza econômica gigantesca. Olha só esses gráficos aqui. O da esquerda mostra o custo para a Venezuela tirar o petróleo do chão em diferentes campos. Repara como muitas dessas barrinhas estão lá em cima, na casa dos 50, 80 dólares. Ou seja, muito do petróleo deles só vale a pena se o preço mundial estiver nas alturas. Agora compara com o gráfico da direita, que mostra os custos globais. O petróleo do Oriente Médio, por exemplo. Muito, mas muito mais barato de produzir. Essa dependência de preço alto sempre foi, na verdade, o calcanhar de Aquiles do poder venezuelano. E claro, essa nova dinâmica não ficou só entre Caracas e Washington. Ela transbordou e transbordou feio, afetando toda a região. Vamos ver esse efeito cascata. E todo esse conflito geopolítico tem um rosto, tem um lado humano muito forte. O colapso da economia venezuelana, que foi piorado pelas sanções, gerou uma das maiores crises de refugiados do mundo. Pensa nesse número, 76.338. Esse foi o saldo de pessoas que tiveram que cruzar a fronteira para o Brasil só em 2025, fugindo da crise, buscando sobreviver. E essa crise humanitária tem um epicentro bem claro, o estado de Roraima, que fica ali na fronteira. Roraima acabou absorvendo a maior parte desse fluxo todo. Imagina a pressão que isso não causa nos serviços públicos, na saúde, na segurança local. É imensa. Com isso, a tensão na região toda só aumentou.
Primeiro, a pressão militar americana cresce no Caribe. Depois, o Brasil tenta se equilibrar, sabe? Mantém o diálogo, mas ao mesmo tempo barra a Venezuela nos BRICS. É uma posição delicada. E, por fim, a confiança da América Latina em Washington vai por água abaixo, o que leva os países a procurarem outros parceiros internacionais. Então, como é que está esse tabuleiro de xadrez geopolítico hoje em dia? Vamos fazer um resumo da situação atual, do estado do jogo? Essa linha do tempo aqui deixa bem clara a escalada da tensão. A gente sai de um embargo de petróleo em 2019, passa pelo envio de navios de guerra para a costa venezuelana em 2025 e chega até a classificação de um suposto cartel como organização terrorista. A pressão, como dá para ver, chegou no máximo. E claro, enquanto os Estados Unidos se afastavam, outros atores foram chegando mais perto. Essa tabela mostra direitinho como os rivais de Washington entraram de cabeça. A China, injetando mais de 60 bilhões de dólares em empréstimos. A Rússia, com apoio financeiro e também militar. A Venezuela virou, de fato, um palco de disputa entre as grandes potências. No fim das contas, essa história toda entre Estados Unidos e Venezuela deixa uma pergunta fundamental para o nosso século. Num mundo onde um país pode se tornar autossuficiente em energia, o que acontece com aquelas nações cujo poder vinha quase que exclusivamente de seus recursos naturais? A Venezuela talvez seja só o primeiro capítulo de uma nova ordem mundial, bem mais instável. É algo para a gente refletir, né?